Yakitori são os perfeitos espetinhos de frango feitos na grelha. Porém, dá para fazer em casa, utilizando uma panela, e fica um resultado tão bom quanto. Bora lá! No Japão se utiliza o frango inteiro, sendo feitos espetinhos com praticamente todos os cortes do frango. Do peito, a sambiquira, que é a parte ali do rabo, dos miúdos, a pele. Realmente dá para utilizar o frango inteiro, sem perder nada. Hoje eu vou mostrar o espetinho que seria o mais famoso, o mais relacionado ao nome yakitori, que seria com a sobrecoxa. Aqui eu tô com a sobrecoxa com osso. Mas para tirar esse osso é muito simples, já inclusive mostrei nesse vídeo aqui. E aí é só fazer uma incisão com a faca em volta do osso, vai destacando ele da carne. E assim que ele aparecer mais, você passa a faca por baixo, cortando para um lado. E depois você passa para o outro, tirando completamente o osso. Aqui eu estou deixando propositalmente com um pouco mais de carne, porque eu vou utilizar ele para fazer o tare, que é o molho dos espetinhos. Uma vez desossada a sobrecoxa, eu vou cortar elas em pedaços pequenos, tamanho de uma bocada, para que fique bem perfeitinho nos espetos. Assim eu não vou precisar ficar parando muito depois, é só cortar os pedaços e reservando, deixando eles de tamanho uniforme para que cozinhem por igual. Vou estar utilizando esses espetinhos de madeira, que são facilmente encontrados aí no mercado, na área para churrasco, ou até mesmo outras lojinhas, mas eles funcionam perfeitamente. Você pode molhar eles inclusive antes, isso vai facilitar que eles não queimem, mas aí sem muito segredo, você pega aqui o espetinho e passa procurando deixar a carne na parte mais gordinha dela, então você pode dobrar um pouco o pedaço. E aí põe ali uns 5, 6 pedacinhos e já vira um espetinho yakitori. Também se faz muito espetinho de frango com alho poró, sendo um dos mais tradicionais aí nos bares. Aqui eu tenho 2 talos, normalmente eu escolho os que são mais fininhos e eu vou cortar eles do mesmo tamanho dos pedaços de frango. Isso sempre para trazer um cozimento mais uniforme. Caso ele seja mais grosso, você pode cortar ao meio, só que o alho poró ele tem camadas, então normalmente cortando ao meio ele vai soltar esses pedacinhos. Ou você pode simplesmente dar uma esmagada com a mão e aí ele vai ficar do tamanho perfeito. E aí para espetar, vai intercalando o alho poró com o frango. Pode também, às vezes, utilizar só um pedacinho na ponta ou na base do espetinho, só para trazer ali um diferencial. Aí vai de cada um. Mas o mais tradicional é intercalando um pedaço de cada, deixando eles bem compactos no espeto, para que não passe o calor e quebre ele ao meio. Feito aqui uma seleção dos espetinhos, então alguns apenas com carne, alguns intercalando com alho poró. E aí agora é fazer o molho tare. Tare significa literalmente molho em japonês. E aí existem diferentes usos e consistências desses tares. Muitos restaurantes e bares eles utilizam o mesmo tare por anos. Eles apenas vão intensificando os sabores, colocando mais coisas, repondo, ingredientes. Então tare ele é a grande essência aí dos yakitoris. Então, para começar o tare, eu vou dar uma dourada primeiro na carne, nos ossos, nos talos do alho poró. E assim que eles começarem a dourar, pegar uma cor um pouco mais tostada, eu vou adicionar os outros elementos. E se eu quisesse, eu não vou colocar nessa, mas daria para colocar dentes de alho, gengibre, casca de laranja, enfim, outros elementos. Vou colocar os ingredientes essenciais, que seria o shoyu, o mirim
e o açúcar. O açúcar é que vai trazer aí o equilíbrio entre o doce e o salgado, vai ajudar também na caramelização e na forma que vai reduzir o molho. Se a gente deixar ele reduzir muito, ele vai ficar muito caramelado e vai acabar queimando com muita facilidade depois. Então aqui a ideia é que fique um pouquinho ainda mais líquido, porque depois, quando ele for pincelado nos espetinhos, ele vai caramelizar de uma forma mais tranquila e a gente vai poder controlar melhor. Após aí uns 10 minutinhos que os ossos, tudo tá fervendo junto com o molho, eu vou retirar eles para que eu tenha uma visão melhor do quanto já reduziu do molho. E aí é só ir controlando, chegando na consistência que eu quero. E depois eu vou ainda passar por uma peneira para me livrar de qualquer pedacinho remanescente ali. Às vezes sobra uma lasquinha de um osso ou um pedacinho do alho poró que possa ter ficado para trás. Então é melhor passar na peneira e deixar ele lisinho e pronto para utilizar. Os espetinhos eles costumam ser assados em grelhas com um tipo específico de carvão, chamado binchotan, que produz um calor mais uniforme e é originário do carvalho japonês. Para fazer em casa aí dá para utilizar uma panela de ferro, dessas bem grossas. A gente vai esquentar muito bem ela. Vou colocar um fio de óleo, passar com papel, que é só para ajudar a carne a não grudar. A gente não quer necessariamente fritar a carne e deixar ela aquecer muito bem. Enquanto a panela está lá esquentando, eu vou já temperar os espetinhos com sal e pimenta do reino. Que pode ser a pimenta do reino branca ou preta, aí vai da preferência, mas esse é o tempero básico. Lembrando que ele ainda vai ser pincelado com o tarê e caramelizado na panela. Agora, com a panela já bem quente, eu vou entrar com os espetinhos. E aí, sem encher muito a panela, fazendo 2, 3 por vez, vou colocando eles aqui. Dou uma mexidinha só para garantir que ele não grude logo de cara. Começou a pegar um dourado, um tostadinho ali no alho poró, a gente vira. Esse queimadinho, inclusive, é importantíssimo. Ele que traz muito da característica do yakitori, daquele sabor de grelha. Então, pode ir sem medo, pode deixar ele pegar realmente esse tostado. E aí vira, repete o processo e por ser na panela, para facilitar o cozimento do frango, eu gosto de tampar a panela. Deixar aqui ela tampada, o vapor que vai criando ali dentro vai ajudar a cozinhar o frango. E vai fazendo isso até basicamente cozinhar uns 80, 90% do espetinho. A partir daí a gente vai começar a pincelar o molho tarê. Só que como o tarê ele tem muito açúcar e ele também já reduziu na panela, então aqui a gente vai pincelar e vai mexer um pouco o espetinho ali dentro para que tire o excesso que fica no fundo da panela. Se fosse na grelha, esse excesso do tarê ia escorrer, né, para o carvão. Aqui no caso ele vai ficar no fundo e ele vai acabar queimando se a gente não cuidar. Você pode também deixar o molho tarê num pote onde você consiga mergulhar o espeto inteiro e voltar para a panela. O único problema é não colocar a carne crua dentro do molho, porque aí você vai acabar estragando a durabilidade desse teu molho tarê e você vai ter que jogar ele fora depois. Então aqui sempre com a carne praticamente pronta, você vai fazer isso, ou pincelar, ou colocar o espeto diretamente dentro do molho tarê. E aí vai passando o molho tarê e vai virando os espetinhos até eles terminarem de cozinhar por completo. Aqui, novamente, importante que ele tenha o tostado, que ele crie a caramelização. É um pouco de um queimadinho, mas a gente quer esse queimado. Ele é realmente muito importante para o resultado final. Aí a gente pode tirar os espetinhos, cuidado para não queimar a mão com eles, porque como eles estão inteiramente dentro da panela, o cabo do espetinho vai estar bem quente. Então você pode ali até molhar a ponta dos dedos ou usar um paninho úmido para pegar. E aí tirou, coloca para servir e vai fritando os outros. Uma dica entre uma leva de espetos e outra, para evitar que o molho tarê fique ali no fundo da panela queimando, porque daí vai amargar realmente,
é pegar um pano úmido com uma pinça e aí você passa na panela bem rápido. Ele vai tirar todo aquele restante de molho que ficou no fundo e evitando de queimar e estragar os outros espetos. E tá pronto o glorioso yakitori. Com alho poró ele se chama negima, servindo aqui com um pouco de wasabi e togarashi, que é um tempero em pó com pimentas e gergelim. E quem diria, né, que um simples espetinho de frango podia ser tão bom. Com o molho ele fica defumado, levemente adocicado, salgadinho e muito suculento. Existe uma infinidade de yakitoris e estilos de espetinhos, mesmo com carnes bovinas, suínas. Então, quem sabe eu lanço uma série aqui no canal só com os espetinhos. Se você gostou, deixa um like, comentário, me avise aí o que achou dessa receita e até a próxima. Valeu!